Imagine a cena. Não um pesadelo febril, mas um lugar real, em um tempo real. É 10 de abril de 1815. Estamos em Sumbawa, uma joia verdejante no colar de ilhas que hoje forma a Indonésia. Para o mundo ocidental, este é um ponto distante no mapa, uma das ilhas das especiarias, fonte de riquezas exóticas. Mas para as pessoas que aqui vivem, é o centro do universo. Dois reinos prósperos, Tambora e Pecate, florescem nas encostas férteis de uma montanha majestosa. Uma montanha que lhes dá tudo: solo rico para o arroz, florestas que abrigam abelhas produtoras de um mel famoso e pastos para os seus célebres cavalos pequenos e resistentes, cobiçados em toda a Ásia. A vida aqui pulsa num ritmo ditado pelo sol e pelas monções. O ar da manhã de 10 de abril é pesado, carregado com a umidade tropical e o perfume doce das flores de frangipane, misturado ao cheiro salgado do mar de flores. Nos campos de arroz em socalcos, os agricultores curvam-se sobre a água, as suas silhuetas refletidas no espelho lamacento. Pescadores em canoas de madeira lançam as suas redes nas águas azul turquesa, esperando uma farta colheita. Nos mercados, as vozes regateiam sobre o preço do sândalo, da canela e dos tecidos tingidos com cores vibrantes. As crianças riem, correndo por entre as casas de bambu e telhados de colmo. É uma sinfonia de vida normal, uma tapeçaria de existência pacífica tecida ao longo de gerações. Mas esta normalidade é uma fachada frágil. Sob a superfície da vida cotidiana, uma ansiedade profunda tem vindo a crescer. Há 5 dias, a 5 de abril, a montanha que eles chamam de Tambora, o seu gigante adormecido, despertou com um rugido. Uma primeira erupção enviou uma nuvem de cinzas a quilômetros de altura, um aviso sombrio no céu. O som foi tão colossal que foi ouvido a mais de 1.400 quilômetros de distância. Em Java, o tenente-governador britânico, Sir Stamford Raffles, enviou navios de reconhecimento, convencido de que os seus postos militares estavam sob ataque de canhões inimigos. Mas em Sumbawa, o som não era distante, era visceral. A terra treme sob os pés, não com a sacudidela breve de um terremoto comum, mas com um tremor constante e nauseante, um ruído baixo e profundo, como o ressonar de uma besta colossal, emana das entranhas da montanha. Os animais estão inquietos. Os pássaros voam em padrões erráticos e o gado recusa-se a sair dos seus currais. Os mais velhos olham para o cume do Tambora, agora envolto numa névoa sinistra, e sussurram antigas lendas sobre os espíritos da montanha. Há medo nos seus olhos. Eles sentem que algo terrível está para vir. Apesar do medo, a vida tem de continuar. As colheitas não esperam. As redes precisam de ser remendadas. As refeições precisam de ser cozinhadas. Ninguém na ilha de Sumbawa, nem em qualquer outro lugar do planeta, poderia compreender a escala da catástrofe que se estava a formar sob os seus pés. Eles estavam a viver as últimas horas, os últimos minutos, não apenas de normalidade, mas de um mundo que conheciam. Eles estavam na borda do abismo, prestes a testemunhar um evento de extinção localizado, um apocalipse de fogo e pedra, que reescreveria a sua história e alteraria o clima de todo o globo. Então, por volta das 7 da noite, acontece. A tranquilidade precária não se estilhaça. Ela é aniquilada. O Monte Tambora não entra em erupção. Ele detona. Com um estrondo que desafia a compreensão humana, o terço superior da montanha, mais de 1 quilômetro cúbico de rocha, é pulverizado e lançado para a atmosfera. Este não é um som, é uma força da natureza, uma onda de choque que se propaga pelo ar e pela terra. É o som mais alto gerado na história registrada da humanidade, um rugido gutural do próprio planeta. A centenas de quilômetros de distância, as pessoas são derrubadas. Janelas estilhaçam-se a 800 quilômetros de distância. O som viaja até a ilha de Sumatra.
a 2.600 quilômetros, onde é descrito como o disparo distante de um canhão. Mas para aqueles que estão perto, é o som do fim do mundo. 3 colunas de fogo líquido incandescente irrompem da cratera aberta, subindo dezenas de quilômetros no ar antes de se fundirem numa única e monstruosa coluna de aniquilação. É um pilar de fogo, fumaça, cinzas e rocha derretida, com mais de 43 quilômetros de altura, perfurando a troposfera e rasgando a estratosfera. A energia libertada é quase incompreensível, centenas de vezes mais poderosa que a erupção do Krakatoa, equivalente a dezenas de milhares das mais potentes bombas atômicas a explodir de uma só vez. E então, o inferno desce a montanha. A gigantesca coluna de erupção, demasiado pesada para se sustentar, colapsa sobre si mesma. Dela nascem os fluxos piroclásticos, avalanches incandescentes de gás superaquecido, cinzas e fragmentos de rocha, que se movem a velocidades de furacão, ultrapassando 700 km por hora. Com temperaturas que podem atingir os 1000 graus Celsius, estas nuvens da morte abraçam o terreno, incinerando instantaneamente tudo no seu caminho. Florestas, aldeias, pessoas, animais, tudo é vaporizado numa fração de segundo. Os reinos de Tambora e Pekati, lares de mais de 10.000 almas, são simplesmente apagados da existência, enterrados sob metros de cinza escaldante. Não há para onde correr, não há onde se esconder. É uma força de aniquilação total, uma onda de fogo que esteriliza a paisagem. Para aqueles nas áreas circundantes que escaparam à fúria inicial, um horror diferente começa. Em questão de minutos, o céu desaparece. A escuridão que desce não é a da noite, que ainda permite o brilho da lua e das estrelas. É uma escuridão palpável, absoluta, impenetrável. O dia, e depois a noite, tornam-se uma única e longa meia-noite. O sol foi extinto. O ar, antes respirável, torna-se uma mistura tóxica e sufocante. Cinzas quentes e poeira fina enchem os pulmões a cada respiração, queimando por dentro. O cheiro avassalador de enxofre, o odor do interior da terra, permeia tudo. Depois vem a chuva. Não de água, mas de pedra. Pedras pomes, algumas do tamanho de um punho, caem do céu escuro, bombardeando a terra e o mar. O peso da cinza acumulada começa a fazer colapsar os telhados, esmagando aqueles que procuraram refúgio no interior. Durante 3 dias, esta escuridão e este bombardeamento continuam, numa área de 600 quilômetros de diâmetro à volta do vulcão. O Sol, a fonte de toda a vida, simplesmente desapareceu. Para as dezenas de milhares de pessoas que viviam nas encostas do Tambora e nas ilhas vizinhas, o mundo como o conheciam tinha terminado. O inferno não tinha chegado à Terra. A Terra tinha se transformado no próprio inferno. Eles eram as primeiras vítimas da maior catástrofe vulcânica da história moderna, mas não seriam as últimas. A montanha tinha rugido em Sumbawa, mas o seu sussurro gelado seria ouvido em todo o mundo, trazendo fome, doença e escuridão a milhões de pessoas que nem sequer sabiam que o Monte Tambora existia.